Graça e paz, queridas irmãs, queridos irmãos, uma alegria seguirmos nesse período de Páscoa, experimentando a força e a alegria da ressurreição de Jesus em nossas vidas, em nossas caminhadas, em nossos testemunhos, em nossa comunhão, em nossa comunidade de fé. E o texto de hoje encontra-se em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículos 1 a 8, que diz assim: Eu sou a verdadeira videira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não dá fruto em mim, o Pai o corta. Os ramos que dão fruto, Ele os poda, para que deem mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes falei. Fiquem unidos a mim, e eu ficarei unido a vocês. O ramo que não fica unido à videira não pode dar fruto. Vocês também não poderão dar fruto se não ficarem unidos a mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem fica unido a mim e eu a ele, dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido a mim será jogado fora como um ramo e secará. Esses ramos são ajuntados, jogados no fogo e queimados. Se vocês ficam unidos a mim e minhas palavras permanecem em vocês, peçam o que quiserem e será concedido a vocês. A glória de meu Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. Amém. Permanecer unido a Jesus e assim dar frutos. Esse é o convite desse texto, irmãos e irmãs, em que Jesus se coloca como uma videira e o Pai como agricultor. E Jesus disse que todo aquele e aquela permanecer ligado a Jesus, unido a Jesus, ele também permanecerá unido a esta pessoa, e essa pessoa dará fruto. Para que possamos ter uma vida de fé frutífera, irmãos e irmãs, nós precisamos estar íntima e permanentemente ligados a Jesus. Jesus é essa fonte, é a videira, e nós precisamos estar sempre ligados, unidos, buscando para que Ele nos fortaleça e nos guie em sua caminhada e na nossa caminhada. Hoje nós tivemos uma partilha bonita aqui sobre a peregrinação que participamos. Essas pessoas que foram faladas aqui, o irmão João Batista, que está aqui conosco hoje, o irmão Henrique Peregrino da Trindade, que não pôde estar presente, que está acompanhando o irmão aqui no hospital, em Manduz, Elias, vamos orar por ele no momento de intercessão. E os demais irmãos, alguns do casal que pode andar aí, Márcia e Cláudio, e o Mauriângela, que está em Pesado. E esse texto diz que nós precisamos estar unidos a Jesus. E eu gostaria de refletir com os irmãos e irmãs que quanto mais nos aproximamos de Jesus, nos mantemos ligados a Jesus, mais nos aproximamos uns dos outros. Eu convido os irmãos a imaginarem a figura de uma roda de uma bicicleta. Pensem em uma roda de uma bicicleta e seus aros. Imagine que quanto mais esses aros se aproximam do centro, mais eles se aproximam uns dos outros. Quando cada traço que parte da roda se aproxima do centro, mais eles se aproximam uns dos outros. E assim é com a nossa caminhada de fé. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais nos aproximamos uns dos outros. E essa aproximação vai além de denominações, de placas de igreja, vai além de famílias, vai além de grupos religiosos, vai além de qualquer barreira que possamos ter em relação a uma outra pessoa. Quando nos aproximamos de Jesus, nos aproximamos uns dos outros, umas das outras. Porque ao nos aproximarmos de Jesus, nos aproximamos do seu amor,
indiferentes à dor do outro. Quando nos aproximamos mais de Jesus, nos aproximamos mais da sua solidariedade e cuidado com toda pessoa que precisa de ajuda. Então é isso que esse texto nos convida, irmãos e irmãs, a permanecermos ligados a Jesus e a nos aproximarmos mais e mais dele a cada dia das nossas vidas, porque nele encontramos o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Em Jesus nós encontramos a força para resistir e suportar e atravessar as tempestades e desertos da vida. Ontem, a irmã Gessi e eu estávamos no lançamento de um livro da pastora Viviane Costa, na escola Luísa Marim, lá no Santo Antônio, e ela falou sobre o livro que ela escreveu, sobre a relação entre o tráfico de drogas e o fundamentalismo religioso lá no Rio de Janeiro. E ela também fez um testemunho pessoal muito rico, porque ela lida com a questão da violência contra as mulheres, né? Uma realidade muito presente no nosso país, inclusive no meio evangélico. Ela disse que em torno de 46% dos casos de violência acontecem em lares evangélicos, por incrível que pareça. E ela trabalha com um grupo de mulheres, né, com psicólogas, para atender mulheres em situação de violência. E ela própria compartilhou que viveu situação de violência durante muitos anos. E foi a partir da sua fé em Jesus que ela teve coragem, força para se libertar de um ciclo de violência, de opressão, de exploração e iniciar um novo ciclo de vida. Foi muito bonito esse testemunho dela, que ela disse que durante muito tempo foi uma liderança religiosa na sua igreja e sempre lia o Evangelho e encontrava no Evangelho a compaixão de Jesus. E ela sempre pensava essa compaixão para os outros. Essa compaixão que ela era chamada a ter com as pessoas que sofriam, com as pessoas que ela liderava, com as pessoas que a acompanhavam. Mas num dado momento, ela disse que experimentou uma outra leitura da Bíblia e leu naquele contexto de violência que ela sofria na própria casa. Ela lendo o texto do encontro de Jesus com a samaritana, ela disse que ali, sofrida, alquebrada, triste, chorosa, ela encontrou naquele texto no sentido de que a compaixão era também para ela própria. Deste lugar de sofrimento, ela encontrou que a compaixão que ela dedicava às outras pessoas era também para ela própria. E aí, experimentando a compaixão de Jesus, unida a Jesus, ela encontrou força e coragem para romper um ciclo de violência. Que inclusive ela disse que teve muitas dificuldades em encontrar apoio dentro da própria igreja e da família. Uma experiência, um testemunho bonito de encontrar em Jesus, ligada a Jesus, unida à videira, a força e a coragem para romper o ciclo de violência e experimentar, disse ela, Jesus falando ao seu coração: vá em paz, seja livre. E é esse convite que o texto de hoje também nos faz, irmãos e irmãs, diante das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das situações de sofrimento que nós possamos enfrentar, nas situações de opressão, de injustiça, nas incertezas que nós podemos encontrar na vida, que nós possamos encontrar em Jesus essa compaixão e essa força que nos sustenta para romper, para superar as realidades de sofrimento, de violência e de tristeza que nós podemos enfrentar. Ligados à videira, unidos a Jesus, nós podemos nos aproximar uns dos outros e encontrar em Jesus a força e a coragem para superar as diversas situações de opressão e sofrimento. Ligados à videira verdadeira que é Jesus. E ele diz também nesse texto que o Pai é o agricultor e que o Pai corta os ramos que não dão fruto para que possamos florescer. Estar unido a Jesus também, irmãos e irmãs, é estar disponível na mão do nosso Pai, Pai Celestial. Esse Pai que também nos aperfeiçoa, corta os ramos em nós, que nos atrapalham de viver de uma forma mais profunda a nossa relação com Deus, que retiram de nós os ramos de vaidade, que retira de nós
os galhos de egoísmo, que retira de nós os galhos de medo, quando o medo nos impede de dar o passo necessário para sermos livres de tudo aquilo que nos atrapalha de viver a vontade de Deus. O nosso Pai nos aperfeiçoa. Nós podemos nos colocar na mão do Pai, que é o agricultor, porque Ele tira de nós os ramos que sempre teremos e que nos atrapalham de viver plenamente o amor de Deus. Estar unido à videira a Jesus também estar nas mãos, disponível ao Pai, para que Ele nos aperfeiçoe, para que Ele, como diz o cântico, faça de nós um vaso novo, seja o oleiro das nossas vidas. Estar ligado à videira a Jesus é estar nas mãos do Pai como oleiro, que toma as nossas vidas como barro, faz e refaz, para que sejamos um vaso novo, um vaso vazio da vaidade, do egoísmo, do ódio, e pleno do Espírito, pleno do amor de Deus, pleno da fome e sede de justiça, pleno dessa paz que só Jesus pode nos dar. Com o auxílio do Pai, que é graça, que nos aperfeiçoa, que retira de nós tudo aquilo que nos atrapalha de viver o amor de Deus, nós podemos ser também discípulos e podemos manifestar a glória de Deus, como diz o versículo 8. A glória do meu Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. É assim, ligados a Jesus, pessoalmente ligados a Jesus, entregues na mão do Pai, que é o agricultor, e faz de nós uma terra frutífera, uma terra fértil, que faz de nós uma terra que o próprio Pai cultiva e tira de nós as ervas daninhas. Assim nós podemos trilhar esse caminho em que a glória do Pai se manifesta nos frutos que damos nas nossas vidas, sendo discípulos e discípulas de Jesus. A glória de Deus se manifesta na nossa vida e quer se manifestar mais e mais na nossa vida. Como disse esse canto que cantamos, a glória de Deus brilhando, aleluia. E diz que o nosso Deus é a voz que se levanta, é o canto, o gemido e o clamor, é o braço erguido para a luta, é o abraço em nome do amor, é o pé conquistando um novo espaço, é a terra, é o fruto, é a flor. Aleluia, aleluia. Vamos amar, que é para a glória de Deus brilhar. Unidos a Jesus, irmãos e irmãs, nas mãos do Pai, que é o agricultor, que poda nosso ser, retira as ervas daninhas, nós podemos ser discípulos e discípulas, amados e amadas por Deus, e assim dar frutos, frutos de libertação, frutos de justiça, frutos de acolhida, frutos de compaixão, frutos de solidariedade. E é assim que a glória de Deus resplandece. É assim que a glória de Deus segue brilhando nas nossas vidas, através das nossas vidas. Vamos amar, que é para a glória de Deus brilhar. Que assim o nosso bom Deus nos ajude a cada vez mais nos aproximarmos de Jesus, para também nos aproximarmos e vivermos uma comunhão cada vez mais profunda no seu amor, e que assim possamos ser discípulos amados, discípulas amadas do Deus vivo, do Deus da nossa salvação. Amém.